Bem-vindos à aula número 6 e hoje vamos falar de as crenças, o grupo familiar e a sua influência na nossa vida. Então, depois de passarmos aqui por falarmos das ordens que estão na base e das constelações familiares e que acabam por trazer também a ordem para a nossa vida, depois de falar da mãe, depois de falar do pai, depois de falar do sucesso, vamos compreender o que é que nos liga a este grande grupo familiar e o quanto é que esta influência pode ser desafiante e limitativa na nossa vida, mais especificamente aqui nesta questão dos nossos negócios e na forma de fazermos diferente e de queremos empreender, de queremos fazer aqui as coisas para a nossa vida que muitas vezes parece que não andam. Vamos aqui aprofundar. E, exatamente, porque é que é tão difícil? Porque é que parece que temos tudo para dar certo, temos tudo para, aparentemente organizado para que as coisas corram da melhor forma e mesmo assim parece tão difícil. E o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar aqui das crenças limitantes, destes padrões de repetições de histórias e de dinâmicas familiares que acabamos por trazer para a nossa vida e para os nossos negócios. Estamos também a falar do medo, que quem nunca, não é? Quem é que nunca teve medo quando está a colocar-se num lugar de trazer algo para o outro? E também a famosa, não é? A síndrome do impostor, que de vez em quando também aparece aqui à espreita na nossa janela interior. Começando aqui por dar uma breve explicação para vos contextualizar nisto que eu tenho estado aqui a falar, não é? Das crenças, dos padrões, o medo e a síndrome do impostor. O que é uma crença? Uma crença é uma opinião, uma convicção íntima, um pensamento que se acredita ser verdadeiro. Um padrão é uma norma, aquilo que serve para ser imitado como modelo, um paradigma. O medo é um estado emocional resultante da nossa consciência em que existe um perigo ou uma ameaça, sejam eles reais, sejam eles hipotéticos ou imaginários. E a síndrome do impostor é um padrão de pensamento. Lá está, a mente mente, e muitas vezes estamos aqui a ouvir estes padrões de pensamentos que nos assolam, em que tem na base uma pessoa que não acredita no seu valor e que tem tendência à autossabotagem. E o que é que acontece? Então, a pessoa considera-se inferior aos outros e sente que não tem aqui capacidade, que não merece o reconhecimento ou elogios, e muitas vezes acaba por se escudar aqui no foi sorte. Não consegue conceber que realmente tem esta capacidade de fazer e que merece, quando é reconhecida, merece então receber esse reconhecimento e os elogios também. O que há em comum com isto que eu estive a dizer, com a crença, o padrão, o medo e a síndrome do impostor? A origem é a mesma. É uma percepção errada que nós temos e que a nossa ancestralidade teve em determinado momento. Existiram eventos na vida dos nossos familiares, pai, mãe, avós, há crenças, padrões, medos muito antigos mesmo, pessoas que nós nem conhecemos e que vão passando de geração em geração e chegam até nós. Em determinado evento, existiu por parte do nosso familiar uma percepção de que fazer aquilo era perigoso, fazer aquilo era errado, fazer aquilo trazia consequências até mortais e, portanto, não se poderia voltar a fazer. E isto desde as coisas mais complicadas às coisas mais simples. O que é que isto faz? Estes eventos, estes chamados erros de percepção perante uma situação dos nossos familiares, transformam-se em crenças, em medos, em padrões, em sentimentos de inferioridade, em desafios que nós vamos perpetuando e que passam de geração para geração. E eu vou explicar um pouco mais como é que isto acontece. Vou falar das consciências.
que Bert Hellinger nos trouxe esta informação e que, e que acaba por também nos ampliar aqui a nossa consciência a esse nível, nossa consciência individual. Então nós temos a nossa consciência individual que se divide, repetindo aqui, entre boa consciência e má consciência. E temos também a consciência familiar, ou seja, a consciência do nosso grande grupo familiar, onde se incluem todos os membros da nossa família. Todos, sem exclusões, lembrem-se de que todos pertencem e ninguém tem o poder de retirar ou de fazer com que alguém não pertença a um grupo familiar. Todos pertencem independentemente do certo ou do errado. E todos pertencem e todos vão beber desta grande consciência familiar. E como é que nós bebemos desta consciência familiar? Através da nossa consciência individual. Eu, com a minha consciência individual, tenho a boa consciência e a má consciência. Já vou explicar o que é. Esta grande consciência coletiva, não é? Esta grande consciência familiar ou de clã, chamada consciência do clã, armazena todas as experiências, os tais erros de percepção também, todas as experiências dos meus familiares. Tudo, o certo, o errado, o bom e o mau. É como se fosse uma pauta que a partir daí todos aqueles que se seguem, de geração em geração, vão bebendo dali e vão repetindo. Ok, isto é inconsciente, como é óbvio. Ok, isto é seguro fazer, isto não é seguro fazer. Quando nós fazemos o mesmo que eles, que a nossa família, quando bebemos desta consciência coletiva familiar, nós sentimos aqui uma sensação de pertença, nós fazemos parte. E isto aplica-se em qualquer grupo da nossa vida, ok? Mas eu estou aqui a falar especificamente da família. Mas dando aqui o exemplo, por exemplo, no trabalho, quando nós temos um grupo de pessoas com as quais nos damos muito bem, aí também é um grupo e também se aplicam todas estas regras. Quando todos decidem sempre ir ao mesmo restaurante, quando nós vamos ao mesmo restaurante, sentimos que pertencemos ao grupo. Quando em determinado dia nós dizemos que não queremos ir àquele restaurante e dizemos não, eu vou ao outro restaurante do outro lado da rua, e eles todos dizem não, mas aquele restaurante não presta, aquele restaurante é isto, é caro, é o outro, vem a este, e nós decidimos na mesma não ir a esse restaurante, nós vamos sentir que não pertencemos, vamos sozinhos e vamos sentir aqui algo dentro de nós que nos diz que estamos a fazer errado, que devíamos estar com o grupo. E é isto que nós também sentimos numa dimensão em larga escala com a nossa família. Repetindo, sentimos que pertencemos. Quando não repetimos, sentimos que estamos a ser excluídos. Quando repetimos, temos esta sensação de leveza que eu falo aqui, que é quando fazemos igual. E onde é que isto se repercute? Na nossa boa consciência, na tal consciência individual que eu tenho, e é que o meu lado de boa consciência de, ok, eu estou a fazer como eles, eu estou a sentir-me leve, estou a sentir-me bem. Nesta consciência individual que eu falo, que se divide entre boa e má consciência, esta consciência individual está submetida a esta grande consciência coletiva familiar. Okay? São os nossos comportamentos individuais, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de existir, de estar, de fazer as coisas. Tem a ver exatamente com a nossa forma de estar na vida. E divide-se, como eu já disse, entre boa e má consciência. Quando nós fazemos igual, acionamos aqui a boa consciência e sentimos que pertencemos. O problema é quando nós fazemos diferente. Aqui, a má consciência entra em ação. Sentimos culpa e sentimos sensação de não pertencimento. Na boa consciência, nós sentimos que pertencemos. Na má consciência, nós sentimos culpa e sentimos exclusão. E vou dar aqui um exemplo. Imaginem uma família onde ninguém trabalha por conta própria. Todos sempre trabalharam por conta de outrem, todos receberam o seu ordenado fixo no final do mês, todos foram para a reforma com esta dinâmica, nunca ninguém
empreendeu, mesmo que tivesse vontade, nunca ninguém deu esse passo. E tu decides dar esse passo. Vais fazer algo diferente. Vais sentir culpa de estar a fazer algo diferente. Vais acionar aqui esta crença, que se calhar há alguns no tempo, com base num erro de percepção de algum familiar que tentou empreender e não deu certo, e tu vais-te conectar aqui a esta culpa de, ok, eu não estou a fazer o mesmo que eles, isto vai correr mal. E sentes aqui medo e culpa por estar a fazer diferente. E é esse gatilho que aciona depois também os outros gatilhos dos padrões, ou seja, nós acabamos por fazer igual e repetir a história deles, porque ficamos como que presas, digamos assim, na boa consciência, porque quando tentamos fazer diferente, temos todas estas sensações que nos acabam por puxar para trás, porque todos queremos pertencer, a grande dor da humanidade é a exclusão. E acabamos por ter aqui esta necessidade de quase que uma necessidade visceral de fazer igual para não nos sentirmos mal, porque quando fazemos diferente sentimos-nos mal. Quando sentimos diferente, também é carregado o botãozinho aqui do medo e da síndrome do impostor. Eu trouxe aqui um pequeno esquema, só para que vocês visualizem na prática aquilo que eu estive até agora a explicar. Então temos aqui a grande consciência familiar, também chamada consciência familiar, consciência arcaica, só pelo nome vemos que é aqui uma consciência muito antiga, consciência do clã, e nesta consciência estão todas as formas de estar, ser, pensar dos nossos familiares. Está a forma de educar, a forma de achar que algo é errado, que algo é errado, os preconceitos, também a religião, o sofrimento que também carregam de geração em geração, as mortes precoces, o que leva a essas mortes precoces e por conseguinte, aquilo que nos devemos afastar para não chegar até aí. Okay? E às vezes temos bloqueios graves na nossa vida relacionados com dinâmicas de mortes precoces que aconteceram na nossa família, nomeadamente com filhos que nasceram e que morreram no parto ou logo posteriormente, e depois temos bloqueios graves na nossa vida em relação aqui à maternidade e à paternidade. Temos também as exclusões, membros da nossa família que foram excluídos e também estão nesta grande consciência familiar, ou seja, determinadas atitudes e situações que, se repetirmos, vamos ser excluídos, e às vezes são coisas que na realidade, para além de que ninguém pode ser excluído, são coisas que à luz dos dias de hoje não são iguais. Também temos que perceber que nesta consciência está a visão de antigamente, que hoje em dia sabemos que na maior parte das coisas é muito diferente. Estão também as injustiças que o clã acabou por sofrer, e portanto já sabemos que há caminhos que não podemos tomar, isto é inconsciente, né? Porque vai dar asa aqui a sofrimento, a exclusões, a injustiças, a tragédias, os tais erros de percepção, as tais situações que ocorreram e que levaram a que aqueles familiares considerassem que aquilo não podia ser, ou que aquilo tinha que ser de outra forma. As histórias da nossa família também estão na base desta grande consciência, os medos, os valores, os moralismos, as crenças, os traumas. Aquilo que traumatizou um membro da nossa família, que às vezes nem conhecemos, passou de geração em geração como sendo algo que não é possível fazer, porque terá uma consequência negativa, colocará em perigo o grupo. Depois temos aqui a tal divisão que eu vos falei, entre a consciência, a boa consciência, também consciência leve, ou a má consciência, também chamada consciência pesada. Na boa consciência não se esqueçam que é a consciência individual, é a vossa e a minha e de todos os descendentes, digamos assim. Nesta boa consciência que está ao serviço da consciência coletiva, né, desta consciência familiar, estão todos
estão gravados todos os padrões, crenças limitantes, medos, enfim. E tem na sua base aqui o é perigoso, o mundo é perigoso, eu não tenho valor, eu não existo. E nós conectamos com os nossos familiares que, de alguma forma, se conectaram a estes padrões e a estas crenças limitantes através do amor. Só que é o chamado amor cego. É o amor que está ao serviço desta grande consciência. Por amor, eu não faço diferente. Por amor, eu vou ser como eles. Porque se eles decidiram, isto é inconsciente, vou-te repetir, se eles decidiram que isto é perigoso para o clã, para o grupo, então eu vou também cumprir com aquilo que eles, naquele momento, percepcionaram. E isto faz com que nós acabemos por estar aqui em desafios muito grandes de autossabotagem, incluindo questões da nossa vida a nível de negócios, de dinheiro, de abundância, de não sairmos aqui desta bolha da boa consciência, ou quando tentamos sair, não nos sentimos bem, porque exatamente pais ou avós tiveram aqui desafios relacionados com dinheiro, ou com negócios, ou com outras coisas mais, mas aqui falando especificamente dos negócios e deste lado, não é? Do empreender. Na má consciência, ou consciência pesada, nós rompemos com esses padrões. Só que isso tem um preço. O preço por sanarmos e não repetirmos os destinos deles, que com a humildade e não com a arrogância, porque somos melhores do que eles, não com a humildade percebermos que agora temos ferramentas diferentes, temos capacidade à nossa volta também de sabermos mais coisas e de desmistificarmos imensas coisas que eles achavam que era a única solução. Nós aqui sanamos e não repetimos os destinos. E aqui a mensagem desta nossa má consciência é como se ouvíssemos os nossos ancestrais a dizerem: faz melhor do que nós. Como é que nós chegamos aqui a esta má consciência? Como é que atravessamos aqui estes desafios relacionados com padrões, crenças limitantes, com tudo isto que eu fui falando? Através das tais, da visão das tais ordens do amor que eu falava lá atrás. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio das trocas. Compreendendo que os excluídos da nossa família precisam de ser incluídos. Mesmo que tenham feito coisas terríveis, mesmo que à luz da lei dos homens e da lei do legal e à lei moral, não é? Tenham feito coisas terríveis. Eles fazem parte. Não há um vazio. Não temos esse poder de dizer a alguém: tu não fazes parte da minha família, ou tu morreste para mim, ou tu isto, aquilo e o outro. Não temos esse poder. E o facto disso acontecer traz consequências desafiantes para os descendentes. Porque enquanto existir esse desequilíbrio no grupo familiar, alguém buscará e terá sintomas para que esses excluídos sejam incluídos. Mais uma vez repito, ninguém tem que falar com ninguém. Isto é interno e é o ver os excluídos. Ok, tu fazes parte, mesmo que tenhas tomado decisões contrárias, mesmo que tenhas ido até contra a tal consciência familiar, ninguém tem o poder de te retirar a vida ou de te retirar o teu lugar no grupo familiar. Também a hierarquia, ocupando o nosso lugar, de mais pequenos do que aqueles que chegaram antes, para que também não tenhamos aqui desafios, de estarmos num lugar que não é nosso, de pais dos pais ou de avós dos pais, ou seja, aquilo que for, que são lugares muito pesados e muito desafiantes, e que em vez de estarmos a viver a nossa vida, estamos a viver a vida deles. E o equilíbrio das trocas, que é tão importante também aqui para a parte dos negócios, em que nós precisamos de estar no nosso lugar para que possamos estar aqui em trocas saudáveis com o outro e então sairmos destes padrões, crenças limitantes e por aí fora e fazermos as coisas, arrumarmos, é como se precisássemos de arrumar a casa, ok? Arrumar a nossa consciência individual para, através das ordens do amor, percebermos o que é que não é nosso e o que é que realmente é nosso e apenas com o que é nosso podemos fazer algo diferente.
A sanação, e eu coloquei aqui esta frasinha, que é: a sanação também vem da empatia e da compreensão de que nós não faríamos melhor. Lá está. Se estamos só focados e focadas no que não tivemos, no que não conseguimos receber, quem veio antes, será mais complicado. Então, que a sanação, a cura, não é? É nós compreendermos que nós não faríamos melhor naquela altura, naquele momento, com aquela informação, naquela dinâmica. Não podemos julgar quem veio antes com os nossos olhos e com todas as ferramentas que hoje em dia temos à nossa disposição, e que se não fazemos algo por nós é porque ainda não estamos no momento certo ou ainda não conseguimos compreender que realmente precisamos de o fazer. Na má consciência, nós estamos a trabalhar velhos padrões inconscientes. Como é que fazemos isto? Vocês aqui já estão a fazê-lo, se calhar já estão a ter insights, já estão a ter aqui respostas que vêm à vossa cabeça sobre coisas relacionadas com a vossa família, e também já estão a fazer aqui movimentos internos que vos podem estar a ajudar. Também através de tudo o que seja trazer coisas à consciência do autoconhecimento é importante. Compreendermos que se serve à vida, é importante que eu saia desta boa consciência e me permita estar na má consciência, que, apesar de ser chamada de má consciência, é a consciência que nos faz crescer. Precisamos também aqui de nos conectarmos e trabalharmos internamente com as ordens do amor, como eu referi, pertencimento, hierarquia e equilíbrio das trocas. Porquê? Porque eu, na boa consciência, vou fazer igual. Porque inconscientemente, sempre que eu começo a fazer diferente, imaginem uma família, como eu estava a referir, que nunca empreendeu, eu agora empreendo, começo a fazer diferente e sinto a culpa. E entram as autossabotagens, e entram as tais conexões com crenças, padrões, acabo por repetir, ou ter aqui como que um magnetismo, não é? Digamos assim, para aquilo que eles fizeram, em que só me sinto bem se fizer o mesmo que eles. Porquê? Que eu, se fizer o mesmo que eles, sinto que eu pertenço. Se eu fizer igual, se eu fizer diferente, sinto que não pertenço. Quais são os problemas que surgem aqui, para além dos que eu já referi? Quando nós ficamos na zona de desconforto, né? No lugar de conforto, também chamada de boa consciência, autossabotamos o nosso sucesso, o nosso trabalho. Às vezes temos tudo para andar e as coisas não andam, e depois quando em sessão, seja aquilo que for, em processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, terapia, aquilo que vocês sentirem que é o ideal para vocês, quando vocês começam a aprofundar estes relacionamentos com a família e estes emaranhados sistémicos, percebem as autossabotagens. Por amor cego, volto a repetir. Quando nós então olhamos para trás e vemos aqui o insucesso da vida dos nossos familiares, o quanto eles sofreram, as dores, os fracassos, os insucessos, a pobreza, e buscamos inconscientemente viver aquela dor. É o tal amor cego. Fazemos igual. Okay? Quais são as soluções? Nós, aquilo que nós estamos aqui a fazer é compreender que crescemos quando nos permitimos fazer as coisas de forma diferente. Não há um botão mágico, é um trabalho interno que precisa de ser feito. De um ponto de humildade, também estarmos no nosso lugar e não estarmos num lugar de que somos melhores ou maiores do que eles, ou daquilo que eles fizeram. Eles fizeram o que conseguiram dentro das suas limitações, dentro da sua escala e lugar evolutivo daquele momento. Deixamos com eles o que é deles, e atenção que é esta questão desta visão de nós não faríamos melhor do que eles, não há aqui o intuito de passar uma borracha pelas situações graves que aconteceram, porque há situações realmente muito graves e muito, muito difíceis. Mas sim, da nossa perspectiva, nós sairmos do lugar de julgadores e percebermos que, sendo aquela pessoa, estando naquela roupagem, digamos assim, não conseguiríamos fazer diferente. Então, nós só conseguimos fazer diferente porque agora estamos no nosso lugar, na nossa perspectiva, com as ferramentas que fomos adquirindo. É importante também fazermos esta triagem para, para, para que possamos estar na vida
não com esse peso de julgar, mas sim utilizando essa energia do julgamento para fazermos as nossas coisas, para crescermos, para nos tornarmos quem queremos ou quem viemos ser. Deixamos com eles o que é deles e isto é muito maior do que nós. Há tanta coisa que nós não sabemos, as próprias histórias que nos contam, a maior parte delas não são os verdadeiros factos, porque as histórias vão passando de geração em geração e acabamos por não ter acesso aos factos. Outras vezes também estamos tão esquecidos que fazemos parte de um todo que quase não sabemos a história da nossa família, sabemos pouco, porque acabamos por não nos conectarmos com. Acabamos por querer suportar todo o peso da responsabilidade de uma tal forma que não nos permitimos conectar também com as histórias deles e com aquilo que é deles, entregando a eles o que não nos pertence. Não podemos resolver, não os podemos salvar. E eu deixo aqui também esta questão, que é do que é que adiantaria os nossos familiares terem sofrido tanto se nós permanecermos no sofrimento? É a tal frase do faz diferente. Não faças como nós, faz diferente. Agora podes fazer diferente. Estaríamos aqui a desperdiçar todo o esforço que os nossos familiares fizeram. Quando nós conseguimos ampliar a visão para isto, tomar consciência, fazer o nosso trabalho de casa, o nosso autoconhecimento, tudo isso, há aqui uma libertação também do grupo familiar ao qual pertencemos. Quando nós nos libertamos a nível mental de tudo isto, de todos estes pesos, e a nível emocional, e até no nosso lugar na família, quando conseguimos ocupar verdadeiramente o nosso lugar da família e não queremos saltar para salvar ou querer estar ou julgar, achar que fazemos melhor e por aí fora, nós libertamos também o nosso grupo familiar. Quando nós nos permitimos ir para a má consciência e fazer diferente, a responsabilidade, como óbvio, não é aqui numa postura de rebeldia, é numa postura de eu agora posso fazer diferente e eu agora sei que este medo, que estas autossabotagens têm uma fonte. Então, quando eu transcendo esta consciência do grupo coletivo, nesta grande consciência, e guio-me pela minha consciência individual que me leva ao crescimento, portanto, aquela que me leva a fazer diferente, então há uma libertação do grupo familiar, porque cria-se uma nova memória, cria-se uma nova percepção. Não um erro de percepção, mas uma nova percepção. Então, e assim é que podemos fazer diferente. Todos pertencem, volto a repetir, ninguém pode ser excluído do sistema familiar, mesmo nós, ou principalmente nós, porque estamos aqui a falar desta questão dos negócios e do empreender, nós não seremos excluídos por fazermos diferente, embora tenhamos essa sensação, mas não seremos excluídos, temos direito ao nosso lugar, independentemente das decisões e daquilo que façamos. Eles, eu digo eles, a nossa família, quem veio antes toma conta, eles têm essa capacidade, nós não podemos salvar ninguém. E atenção que isto depois reflete-se também nos clientes, eu já vou falar nisso na última aula. Eles tomam conta e nós, como adultos, tomamos conta das nossas coisas, fazendo e podendo fazer diferente, seguindo de forma diferente. E está tudo bem. Até porque esta culpa, como eu dizia há pouco, é realmente aqui o motor do nosso crescimento. Nós crescemos quando fazemos diferente. Ter uma consciência tranquila significa que não está sob o risco de perder o direito a pertencer. O anseio de fazer parte de um grupo e de ter a consciência tranquila é a força motriz do nosso comportamento. Ou seja, aqui consciência tranquila como a tal boa consciência. O grupo decide o que é bom para mim, o que é ser consciencioso e o que é inaceitável. Aqui é a tal boa consciência. É a consciência a consciência individual que não nos permite crescer. Então, lembrem-se que quando fazemos diferente, vamos sempre sentir culpa. Mas essa culpa acaba por ser o motor para o nosso crescimento. E essa culpa acaba por se desvanecer quando nós compreendemos e fazemos o nosso trabalho interior de que nós fazemos parte, independentemente das nossas decisões. Até à próxima aula.